Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Evangelho Eterno, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 11 de janeiro de 1970. Agradecemos a Deus os ensinamentos preciosos do Centro Espiritual Universalista da LBV. O céu veio na hora certa para restaurar toda a verdade, acima de todos os sectarismos que desgraçam a humanidade. Não é um verdadeiro plano de governo para todos os povos da Terra? Sim, porque em breve todos os povos e nações serão governados pelo Cristo, através do seu Evangelho eterno. Só se pode governar com a verdade, dentro das leis divinas, perfeitas e imutáveis. O governo da verdade colocará o Brasil na vanguarda do mundo. Queira Deus que todos os brasileiros mereçam tamanha graça. O que devem fazer as religiões em nossa pátria, em prol da união de todos pelo bem de todos? O mesmo que fez João o Batista, precursor da primeira vinda do Salvador. Cumpre que eu desapareça para que ele apareça. Eis porque não tem autor ou autores humanos. A unificação das 4 revelações. O autor é Jesus, porque Jesus é o unificador. Que devemos pensar de quem amontoa bens materiais para conseguir o supérfluo, em prejuízo dos que carecem do necessário? Esse infeliz egoísta não cumpre a lei de Deus e terá que responder pelas privações que fizer outrem sofrer. O homem sábio, na era do Apocalipse, transforma o dinheiro da iniquidade em dinheiro da salvação. É censurável o desejo que o homem tem de conseguir seu bem-estar? Não, pois é um desejo normal da criatura em busca do progresso. O abuso disso é que constitui o mal. Se a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor, qual a razão por que o homem lhe tem instintivo horror? Deus pôs no homem o instinto de conservação para que o sustentasse nas provas. Sem isso, ele se descuidaria da vida. O instinto de conservação faz que o homem viva todos os dias da sua existência, para poder cumprir sua missão integralmente.
que devemos pensar da destruição que excede os limites da necessidade, tal que se faz pela caça e cujo fim é destruir sem nenhuma utilidade. Trata-se de flagrante transgressão da lei divina. Torna-se ainda mais condenável a destruição que é feita com requintes de crueldade. Os destruidores dessa espécie também serão destruídos, dentro da lei de causa e efeito. Qual a explicação das grandes calamidades que sacodem o mundo? Os Espíritos do Senhor sabem praticar a justiça perfeita, dando a cada um de acordo com suas obras, nada menos, nada mais. A semeadura foi livre, a colheita é obrigatória. Assim, as grandes calamidades fazem que a humanidade se adiante com mais rapidez, porque resultando dessas catástrofes, a regeneração moral dos seres humanos, eles adquirem em nova existência um grau mais elevado de progresso. Mas será justo que, nessas calamidades, sucumba o homem bom ao mesmo tempo que o mal, sem distinção alguma? Tanto faz morrer numa calamidade, como por outra causa qualquer, quando a hora é chegada. A única diferença que há, neste caso, é a de morrer maior número de pessoas. Mas acaso podereis saber se o que hoje é um homem de bem não teria sido o culpado de ontem? Qual a causa que induz o homem à guerra? A ignorância das leis naturais, que são as leis de Deus. Toda guerra é produto do predomínio da natureza animal sobre a espiritual. Entre os povos bárbaros, não se conhece outro direito que não seja o do mais forte. E povos bárbaros são todos aqueles que ignoram as 4 revelações do Cristo, por mais civilizados que se proclamem. A guerra desaparecerá algum dia da face da terra? Sim, depois do próximo e último Armagedom do Apocalipse de Jesus. Então, sim, todos os homens compreenderão o que é a justiça e saberão viver o novo mandamento, sob um novo céu e numa nova terra, regida pelo amor universal. Os povos serão um povo só, integrado na majestade do Rei de todos os reis, Senhor de todos os senhores. Que se deve pensar dos que provocam a guerra em seu próprio benefício? Os provocadores de guerras, como os vendedores de armamentos, são verdadeiros culpados e, como tais, terão de suportar muitas existências de expiação dos crimes que mandam cometer para satisfazerem unicamente a sua ambição. O soldado que mata na guerra é culpado? Não, se ele é coagido a isso pelas leis vigentes no mundo de César. Mas ele se torna culpado desde que pratique, sem necessidade, atos de crueldade comprovada. É crime o homicídio? Sim, e muito grande, pois quem tira a vida a alguém corta uma existência de expiação ou missão, cujo fio somente a Deus é lícito cortar.
podemos considerar o duelo como manifestação de legítima defesa? Não. O duelo é um crime, um costume de bárbaros, ignorantes da lei de Deus. Mas como se deve analisar o que em duelo se chama ponto de honra? Esse ponto de honra é produto de dois grandes males da sociedade, vaidade e orgulho. Honra é algo muito diferente. Só a possuem aqueles que vivem de acordo com a lei de Deus. Não haverá, porém, casos em que a honra, achando-se realmente ofendida, será um ato de covardia não aceitar o duelo? Cada século e cada povo, com seus usos e costumes, tem modos diversos de encarar as coisas. Quando os homens conhecerem a lei de Deus e viverem de acordo com a moral cristã, a verdadeira moral do cristianismo do Cristo, compreenderão que a honra está acima das paixões humanas. Os fatos não se alteram pela morte do ofensor. Diante da lei divina, há mais grandeza em perdoar uma ofensa do que em castigá-la com o crime. Incidem no mesmo erro os maridos que matam suas esposas, sob o pretexto de lavarem sua honra com sangue. A proteção de Deus está sobre aqueles que têm sua honra inacessível às ofensas dos alienados mentais, os ignorantes da lei do retorno. Os homens que fazem o mal receberão de volta o seu próprio mal. Tende pena deles. A pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? Sem dúvida nenhuma, e sua próxima supressão marcará um grande progresso para toda a humanidade. E que devemos pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Os que agiram assim, e ainda hoje, por outros meios, estão muito longe de conhecer a lei de Deus. Eles que se dizem representantes de Deus. Seus crimes monstruosos estão registrados no livro da vida. Podeis imaginar o que aguarda esses loucos? Orai por eles, orai por eles.